Pessoal, terminamos a parte de criptografia no outro bloco. Vamos falar agora de redes virtuais privadas, ou famosas VPNs. O que é uma VPN? VPN é uma conexão segura em um meio de transmissão inseguro. Como assim? Digamos o seguinte, o uso mais comum. Quando você tem redes dispersas, né, você tem escritórios dispersos fisicamente, é muito caro que você faça uma conexão direta entre esses escritórios, apesar de ser mais seguro, tá? Então, o que as empresas costumam fazer? Elas usam a própria rede compartilhada, que pode ser até a internet, inclusive, para trafegar dados de uma subrede para uma outra subrede dividida da mesma empresa, tá? Só que é o seguinte, como esses dados trafegam em uma rede que é compartilhada, esses dados estão sujeitos a insegurança. Então, a partir desse conceito, a partir dessa necessidade, é que surge uma VPN. A VPN vai usar criptografia, né, autenticação e que a gente chama de tunelamento, né, que é basicamente a criação de um canal seguro dentro de uma rede insegura. E vai usar essas técnicas para que a sua mensagem trafegue de um lado para o outro com os seus dados devidamente protegidos. Tá bem? Como é que funciona a VPN? Você pode implementar uma VPN em diversas camadas. Como assim? Você pode fazer uma VPN, por exemplo, na camada 2, na camada de enlace lá, uma VPN em cima de uma rede Frame Relay. Você pode criar uma VPN na camada 3, ou seja, uma VPN em cima de uma rede IP. E assim sucessivamente, né? A segurança vai depender da camada que você aplicar. Tudo bem? Conceito lógico para você. Você tem dois tipos básicos de VPN, né? Dois conceitos básicos de VPN. A sua VPN pode ser criada entre os dois pontos fim da rede, isso é, eu trabalho aqui em Brasília, na empresa tal. Você trabalha na mesma empresa no Rio de Janeiro. Se a gente está usando uma VPN fim a fim, o túnel de VPN vai ser feito da minha máquina até a sua máquina, diretamente, de ponto a ponto, ok? E você pode ter a informação nodo a nodo. Isso é, você tem uma VPN formada que só vai criptografar o dado em cada nó da rede. E não só criptografa aqui, trafega criptografado e chega do outro lado. Você tem alguns outros casos também, tá? Você tem, por exemplo, o meu dado trafega sem criptografia nenhuma dentro da rede de Brasília, e quando ele percebe que a informação vai trafegar lá para a rede do Rio, o roteador faz a criptografia, envia via VPN até o roteador do Rio, e chegando no Rio, ele faz a inversa, né? Então, a VPN é o que a gente chama de um túnel seguro dentro daquela rede insegura. Olha só, um exemplo de VPN comum aqui, ó. Do lado direito você tem a sua empresa, né, com os seus servidores e sua proteção e firewall, e do lado esquerdo você em casa acessando a empresa. Olha só, aqui no meio, esse canal azul aqui, ele está chamando de The Dangerous Internet, que é a perigosa internet, a internet insegura. Então, quando você se conecta lá na rede da sua empresa usando uma VPN, a conexão entre o seu computador e a rede da empresa vai ser criptografada, vai usar técnicas de VPN, para você poder fazer o quê? Um canal seguro, olha só, The Secure VPN Channel lá em cima em vermelho, né?
fazendo a sua interconexão por um meio compartilhado de transmissão. Esse é o conceito básico de VPN. VPN, conforme a gente disse, como você pode ter VPN em diversas camadas, você tem várias técnicas de VPN possíveis. Tá? A gente vai citar as principais aqui, de camada 2, camada 3 e, no caso do SSL ali, camada de transporte. Tá bem? Primeiro dos protocolos de VPN mais conhecidos é o PPTP, né, que é o Point to Point Tunneling Protocol, protocolo de tunelamento do PPP. Tá? Então, o que ele é? Vocês lembram da aula de protocolos quando a gente falou do PPP, né? Protocolo ponto a ponto. Isso aqui é uma extensão ao PPP para que você tenha túneis VPN usando redes IP no protocolo PPP. Tá? A VPN usada aqui é usando o conceito de nodo a nodo, tá? Criptografia na camada 2, e a segurança do PPTP foi baseada lá no MD4. Lembra que o MD5 era um protocolo mais usado para função de hash? MD4 é mais ou menos a mesma coisa, tá? Ele usa o algoritmo MD4 para fazer essa criptografia dos dados. Infelizmente, o MD4 é um algoritmo já um pouco antigo e, para os dias de hoje, ele não é mais considerado tão seguro. Por causa disso, não sei se você lembra da aula de redes wireless, né? Na aula de redes wireless, a gente falou que o app, da forma como tinha implementado o algoritmo dele, não era seguro. Se o seu mala, seu hacker, ficasse escutando o tráfego de redes durante algum tempo, ele conseguiria descobrir qual foi a chave utilizada e aí o seu segredo está morto. No caso do PPTP, acontece a mesma coisa. Programas maliciosos ficam monitorando o seu tráfego durante um tempo X e esse tráfego, depois de determinado tempo, pode ser descoberto. Seu tráfego pode ser, infelizmente, seu segredo pode ser quebrado. Tá bem? E aí? Você pode ter uso de PPTP, não recomendo, tá? Tem técnicas mais interessantes já hoje para isso. O PPTP vai usar duas conexões. Lembra? No protocolo FTP, quando a gente viu lá os serviços de IP, ele também trabalha com duas conexões, né? Uma controle de conexão e outra de dados. O conceito aqui do PPTP é o mesmo, tá? Outra extensão para PPP, que é o L2TP, que foi desenvolvido pela Cisco, né? Que era um protocolo que chamava L2F, que é o L2 Forwarding, né? E essa extensão baseada no L2F foi transferida para PPP para que se pudesse usar criptografia, tunelamento, né, VPN, usando uma conexão PPP. Tá? Ele também usa VPN nodo a nodo, e aqui você vai precisar que os roteadores que fazem esse tunelamento entre um lado e outro saibam conversar o protocolo L2TP. Tá? O L2TP por si só, ele não vai prover encriptação e autenticação. Ele vai usar outros protocolos para isso. Tá? Mas ele já é uma extensão um pouco mais interessante do que a PPTP. Um outro protocolo aí já bem mais comum, né, como as nossas redes, a internet e as redes domésticas hoje são normalmente baseadas em IP, você tem o surgimento do IPsec, que é o protocolo de segurança, a extensão de protocolo de segurança para fazer tunelamento usando redes IP camada 3. Né? Ele funciona só com IP. Tá? Outros protocolos de camada 3 não serão suportados. Como hoje o IP é praticamente onipresente, você não tem tanto problema por isso. Tá? O IPsec vai te garantir a autenticidade dos dados,
confidencialidade dos dados e integridade dos dados. Né? Um protocolo bem completo. Como é que ele funciona basicamente? Ele tem um Security Association, né? E uma chave. A gente vai ver o que é Security Association já, tá? Vai usar criptografia simétrica para cifragem de dados, que pode ser o DES, o Triple DES ou AES, tá? Hoje, claro, dê preferência para Triple DES e para AES, que são protocolos, são algoritmos de criptografia mais seguros, né? A chave vai ser estabelecida e gerenciada de maneira automática pelos hosts que usam o IKE, né, que é o Internet Key Exchange, né, que vai ser uma autoridade, uma máquina que vai fazer esse gerenciamento das chaves. E aí, antes do estabelecimento da chave, o IKE vai usar conceito de chave pública e chave privada para autenticar a origem e o destino daquele túnel IPsec. Tudo bem? Como é que o IPsec funciona? Duas formas básicas. O AH, que é o Authentication Header, e a ESP, que é o Encapsulating Security Payload. Características de cada um, olha só. No Authentication Header, você vai fazer a autenticação do remetente dos dados e encriptação de hash, né? Quando você faz o hash, você pode assegurar a integridade, porque se o dado que está no meio alterar, o hash muda também. Então ele tem como verificar se essa informação mudou. Você vai ter que, como ver, também, usando a AH, a autenticidade. Por quê? Porque há remetente dos dados. Mas você não pode garantir com o uso de AH que os dados permanecem confidenciais. Isso é, você não tem certeza que só quem devia é que recebeu esses dados, é que teve acesso a esses dados. E aí, para resolver isso, você tem o método ESP, também do IPsec. O que a ESP vai fazer? Também encriptar o hash, também vai prover autenticação, mas o que ele vai fazer? Ele vai encriptar o pacote inteiro. E aí, você tem certeza de que seu dado permaneceu confidencial. Então, além da integridade e da autenticidade, aqui, usando o ESP, você vai conseguir também garantir confidencialidade. Beleza? Além disso, usando AH ou ESP, você pode ter modo de transporte e modo de túnel. Qual a diferença? Modo de transporte, olha lá, ó. Ele vai, no caso de ESP, encriptar e opcionalmente autenticar o payload, né? O cabeçalho da informação, o cabeçalho de IP no modo de transporte fica intacto. No caso do AH, ele vai autenticar o payload e alguns campos do cabeçalho serão encriptados. Olha a diferença para o modo de túnel. Todo o pacote vai ser criptografado, isso é, ele vai esconder o cabeçalho original. Vai criar um novo cabeçalho usando ESP. E aí, no caso de ESP, ele vai encriptar e opcionalmente autenticar o pacote IP inteiro. E no caso do AH, ele vai autenticar todo o pacote e alguns campos do novo cabeçalho. Tudo bem? O modo de túnel protege da análise de tráfego, mas é um pouco menos flexível. Tudo bem? O que é o SA, que eu comentei no slide anterior? Né? Security Association. É basicamente o seguinte, as informações que são coletadas em termos de segurança antes da geração da chave. Então você vai ter lá os parâmetros, endereço de destino, qual é o protocolo, né?
número de sequenciamento, qual vai ser a chave utilizada e etc. Cada pacote a ser transmitido vai ter um Security Association determinado para aquela informação. Tá? Cada um dele vai ter diferença. Então, quando você formar o seu túnel IPsec, cada pacote vai ter essas informações agregadas de Security Association. Tudo bem? Lembra que a gente conversou, né? O IKE, Internet Key Exchange, é que vai fazer os modos de negociação dessas chaves. Tá? Ele prevê o uso de chave estática, isso é, uma chave conhecida e utilizada sempre. Mas, por razões óbvias, isso na internet não é usado. Tá? O que o IKE vai usar? Vai usar PKI, né? Que é, lembra lá, chave pública, chave privada. Tá? Você vai ter chaves assimétricas nisso aí. Como é que o IKE funciona? Primeiro de tudo, na fase 1, ele negocia o canal seguro entre as duas partes, isso é, ele vai pegar aqueles dados, né, de SA, lembra lá, ó, Security Association, essa série de informações aí e várias outras, tá? Vai negociar isso, quais são as chaves usadas e autenticar a remetente. Quando você faz isso, negociado o canal seguro usando IKE, você já vai ter uma relação bidirecional, tá? E na fase 2, com a comunicação já segura, ele começa a efetivamente trafegar os seus pacotes. Olha só um comparativo para ficar fácil de vocês visualizarem a diferença de modo de transporte para modo de túnel e de AH para ESP. Tá? Olha só, no modo de transporte, você vê que o cabeçalho IP, tanto no AH quanto no ESP, permanece intacto, e no caso do ESP, como ele faz a autenticação, ele coloca ESP Trailer e Authentication Trailer. Está vendo que no AH em cima você não tem isso. Tudo bem? No caso de modo de túnel, olha só, o cabeçalho IP agora está escondido lá dentro. Tá bom? Você vai ter, depois do cabeçalho, os cabeçalhos de AH ou de ESP e o novo cabeçalho de IP que foi criado. Então aqui eu tenho no modo de túnel uma proteção um pouquinho maior. Né? Eu escondi o cabeçalho IP original para trafegar as minhas informações. Tá? Como vocês viram, ESP te provê também confidencialidade. Então, ESP é um pouco mais usado do que o AH para transmitir. Por quê? Porque ele te dá mais segurança. Terminado IPsec, você tem SOCs. Né? SOCs é uma implementação que provê serviços básicos de firewall, né? Baseado em informações de tráfego TCP. Então, normalmente, quando você usa SOCs, você usa o princípio de NAT. Né? Você vai evitar a análise de tráfego, porque quando sua informação trafegar na rede, não vai saber qual é o IP verdadeiro da sua máquina dentro da rede. E o SOCs só vai poder ser usado quando você tiver um servidor proxy. Tá? Continuando, SSL. SSL vocês lembram, né, pessoal? A gente já falou várias vezes dele aí, porque ele é o protocolo usado nas conexões HTTP seguras para transferência web. Lembre-se, normalmente banco, transação financeira em geral. Tá? O SSL usa tanto autenticação quanto criptografia baseado em chave pública e chave privada, ou chave assimétrica. Tudo bem? SSL não é tão considerado um protocolo VPN, porque na verdade ele está comunicando ali duas entidades, tudo bem? Mas a gente insere aqui porque ele acaba na verdade fazendo um túnel seguro entre
o browser que está na sua máquina e o servidor do outro lado, tudo bem? Ele, além de ser usado para HTTPS, ele também é usado no SSH. Lembram da aula lá de serviços IP, né? SSH é o substituto do Telnet, para você dar comandos em um console remoto de computador. O SSL vai usar, no caso de criptografia simétrica, 10, 310 ou AES, mas autenticação baseado em chave pública e chave privada. Beleza? Para finalizar, bloco de VPN, vantagens e desvantagens. Vantagem maior, pessoal, segurança, né? Você está usando uma rede insegura, mas você tem certeza que seus dados estão chegando do outro lado da forma como devem, autenticados, criptografados. Tudo bem? A velocidade de deploy de uma VPN, né, é um recurso relativamente simples de você configurar, né? Mas exige uma série de implementação e você usa o link que você já possui. Então, você pode fazer o deploy sem ter que esperar um link novo, tá? E o custo-benefício. Mas isso traz o quê? Overhead, porque você vai ter que processar esses dados e você vai ter que fazer o encapsulamento. Lembra lá daquele slide do IPsec? Você tem que pôr um cabeçalho novo, você tem que pôr authentication, né? Isso faz com que o seu pacote de dados cresça. Tudo bem? A implementação, apesar de você usar a rede que você já tem, você tem que integrar isso ao ambiente de rede que você já tem, né? Fazer configuração de firewall, configurar MTU, né, do seu TCP/IP, endereço de rede, etc. E você tem a desvantagem também de pacotes encriptados não poderem ser examinados, né? Você não pode fazer filtragem de pacotes usando firewall ou às vezes IDS, usando esses pacotes que trafegam via VPN. Tá legal? Sobre VPN era isso. A gente se vê no próximo